Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, no Salmo 90. Se você ficar com um pouquinho de sono, irmão, por causa da chuva, você tem a liberdade de se levantar, vai ali atrás. Procure não dormir, irmão. Lembre-se que nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos ler o verso 12, depois nós vamos ler desde o primeiro. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Amém? Vamos ler desde o primeiro verso agora. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e fossem formada a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens, pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como o sono, como a relva floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti pusestes as nossas iniquidades e sob a Tua luz e sobre a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que lhe é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Amém, irmãos? Graças ao Senhor por esse salmo. É um salmo que nós precisamos meditar um pouco para conseguir compreender tudo aquilo que está escondido nele. Na verdade, os nossos dias hoje são tão conturbados que muitas vezes nós passamos o dia inteiro sem nos achegar ao Senhor. E Moisés, tendo em vista que a bênção do Antigo Testamento era riqueza e prosperidade, parece que nesse salmo ele teve um deslumbre de Deus, do Senhor. Parece que nesse salmo ele começou a contemplar Deus de uma maneira um pouco mais forte. Porque mesmo ele tendo visto Deus de costas, quando o Senhor passou por ele, você lembra desse episódio? Quando o Senhor deu as tábuas da lei, ele pede para ver a face do Senhor, e o Senhor diz: não, tu não pode ver minha face, mas eu vou passar no fecho daquela rocha, e lá tu vai conseguir me contemplar de costas. Ou seja, ter uma breve contemplação de Deus. Parece que nesse salmo agora, Moisés, ele começa a contemplar o Senhor de uma maneira mais clara. Por isso ele começa dizendo que o Senhor, ele tem sido um refúgio de geração em geração. Primeiramente, ele começa a contemplar a grandiosidade de Deus, como o Senhor é grande. Antes que fossem formadas todas as coisas, o Senhor já era. Em segundo lugar, ele começa a contemplar a vulnerabilidade do homem, porque ele diz: tu reduz o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens. Então tem alguns aspectos que nós precisamos entender nesse salmo. O primeiro é que Moisés, ele nos entrega uma visão mais ampla de Deus. Que Deus, ele é Deus de eternidade e eternidade. Que ele é um refúgio, ele é uma fortaleza de geração em geração. Ou seja, que Deus, ele passeia de eternidade a eternidade, ele é atemporal. Por isso muitos não
consegue compreender a Deus e cai em muitas heresias que hoje nós estamos vivendo. Muitos irmãos não conseguem entender o que é a eleição de Cristo, porque Ele mesmo disse: não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. E muitos se caem numa doutrina tão errada, ainda que uma doutrina bíblica, mas tão distorcida da parte dos homens, porque eles querem entender o pensamento de Deus e a mente de Deus. Então eles começam a enxergar a eleição de uma maneira distorcida. Eles começam a pregar a eleição de uma maneira distorcida, porque querem colocar a mente do nosso Deus dentro de uma mente humana. E a primeira coisa que Moisés aqui tenta nos falar, através da palavra de Deus, é que Deus, Ele é um refúgio. E antes que todas as coisas fossem formadas, Ele é Deus. E Ele é atemporal. Ele passeia de eternidade a eternidade. Então não culpe Deus por Ele saber o seu fim. Não culpe Deus por Ele saber o que você vai fazer. Ele não tem culpa. O ser humano, ele tem uma escolha. Não tire a responsabilidade das suas mãos. Nós precisamos compreender as coisas de Deus para poder redimir o nosso tempo, irmãos. Por isso que lá no final ele vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias. Mas nós temos alguns aspectos que, se nós não compreendermos, nós vamos continuar jogando o nosso dia todo fora. Nós vamos continuar trabalhando para o fogo, deixando as coisas celestiais de lado e procurando só as coisas materiais. E é muito duro falar, mas os homens hoje vivem como se eles fossem eternos nessa terra. E quando eles estão morrendo, eles morrem como se não tivessem vivido. O engano de Satanás tem enganado tantas pessoas, que elas vivem, parecem que elas vão viver para sempre nessa terra. E que Deus quer falar para nós é que o Deus mesmo reduziu o homem ao pó. O que é a vida do homem? Um pouquinho mais para frente ele vai dizer: é 70, 80. Quando chegar a 80, pode ser só enfado e canseira. O que nós estamos buscando? É isso que o salmista quer dizer para nós. Precisamos entender que Deus é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele passeia de eternidade a eternidade. Você precisa compreender Deus, não compreender a mente de Deus. Como você vai compreender Deus? Lendo a sua palavra e se sujeitando à sua palavra. Porque geralmente a mente humana não se sujeita à palavra de Deus. Por isso ela questiona. Meu pai falava uma frase muito acertada. Ele dizia que o ABC do crente não é A, B, C, D. A primeira coisa que o crente precisa aprender é obedecer. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Porque se nós não obedecermos a palavra de Deus, nós podemos ter 10, 20, 30 anos de fé e podermos ser criancinhas em Cristo, precisando novamente de um puro leite não falsificado. O que é esse puro leite não falsificado? É pregar o Evangelho. Ou seja, você precisa receber Cristo, você precisa nascer de novo, você precisa receber Deus através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é o puro leite não falsificado. E quando nós chegamos lá em 1 Coríntios, capítulo 1, Paulo ele começa a dizer que foi comunicado pelos da família de Cornélio que havia divisões entre eles, capítulo 1 de Coríntios, verso 10. Porque eles diziam, um, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, outro, eu sou de Cefas. E Paulo continua dizendo, por acaso está Cristo dividido? E irmãos, nós não temos saída. Hoje as divisões estão em nomes muito bonitos. Você vai em muitos lugares, tem a foto de um camarada que está assim lá dentro, faz pose. Mas a palavra de Deus não tem sido pregada. E a palavra de Deus é que o povo de Deus é um só Espírito, uma só fé, um só batismo, um só corpo.
E ainda que tenhamos tantos nomes, tantas coisas bonitas, precisamos seguir a palavra de Deus. Lembra do ABC do crente? Obedecer. Por que os coríntios necessitavam de um puro leite? No capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo diz: olha, irmãos, eu não pude falar a vocês como espirituais, porque vocês não são espirituais, porque vocês são carnais. E você imagina, a igreja de Coríntio era uma igreja que tinha muitos mestres, muitos eruditos, entre aspas, na palavra de Deus. E agora o apóstolo escreve a eles e diz: olha, eu não pude falar a vocês como espirituais, porque vocês são carnais. E Paulo diz: vocês são crianças de colo. A palavra no grego ali é um neném. E vocês não têm condições de receber um alimento sólido. E ele diz: leitinho tenho que dar para vocês. E o que é o leite? É o Evangelho. E por que esses irmãos estavam nessa situação? Paulo continua dizendo: porque vocês dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu sou de Cefa. E ele continua dizendo: porventura está Cristo dividido? Então você vê como nós precisamos contemplar a palavra de Deus e aprender com a palavra de Deus. E por mais que pareça estar errado, irmãos, a palavra de Deus nunca está errada. Sempre é a nossa mente que está errada. Sempre é os homens que erram, porque a palavra de Deus diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Nós precisamos guardar a palavra de Deus. E nesse salmo, quando Moisés contempla o Senhor de uma maneira mais ampla, ele consegue ver que o Senhor, ele passeia de eternidade a eternidade. Ele está pensando no seu coração: nossa, eu estou nessa esfera de tempo, mas o meu Deus já pode estar mais para frente. Ele está onde Ele quer, porque Ele está fora desse tempo nosso, do cronos nosso. Ele está num tempo dele, um tempo atemporal, e Ele passeia de eternidade a eternidade. E Ele reduziu os homens ao pó. A vulnerabilidade do homem. Veja, irmão, nós conhecemos tantas pessoas, e até mesmo nós podemos estar assim, na nossa pequenez, correndo atrás das coisas desse mundo, correndo atrás de riqueza, de negócios, da nossa casa própria. Geralmente o jovem tem esse sentimento, né? Eu quero ter uma casa, quero ter um carro. É muito difícil você se encontrar com um jovem e ele diz: eu quero ser um servo de Deus, dedicar minha vida ao Senhor, criar meus filhos no caminho do Senhor. Você sempre pega os jovens escolhendo a outra parte. Eles querem ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero dar uma boa escola para os meus filhos, e infelizmente eles não conseguem contemplar a Deus, porque as coisas desse mundo passam, irmãos, mas as coisas eternas não passam. E é isso que nós precisamos ter em mente: como nós somos vulneráveis, como o nosso corpo é frágil. Irmão, se cair uma gotinha de água no lugar errado, eu posso morrer a qualquer momento. Você imagina? Uma pressão a mais, todos nós morremos. Quando nós nos aproximamos da morte, quando um ente querido nosso morre, nós nos aproximamos um pouco da verdade. Porque nós vemos como o homem, ele é vulnerável. E nós precisamos olhar para Deus, que é o Pai da eternidade. Precisamos colocar o nosso foco em Deus, não nessa vida terrena. Porque essa vida terrena é tão passageira, irmãos. E às vezes nós corremos atrás dessas acrescentações e deixamos o que é de interesse nosso, realmente. Por isso o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Você quer ter um coração sábio? Você precisa remir os seus dias. Um irmão do passado dizia que Deus só conta
o tempo que nós passamos na sua presença. E uma coisa é certa, nós sempre estamos na presença de Deus, porque Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele nos enxerga de todas as maneiras, mas quando nós nos colocamos na sua presença, é diferente. Porque nós estamos deixando o que nós estamos fazendo para ter um pouco de comunhão com Deus. E o irmão dizia que Deus só conta o tempo que nós passamos com Ele. Por isso você pode ter 10 anos de fé, 30 anos de fé, 50, 80 anos de fé. Mas você pode ser uma criancinha, um neném de cola. Porque o único tempo que o Senhor conta da sua vida é o tempo que você passou com Ele. Então, como eu tenho 41 anos, quanto tempo desses meus 41 anos eu passei retirado com o Senhor? Eu passei da minha vida com o Senhor. Quantos anos será que eu tenho de fé? Será que eu não sou uma criancinha de fé? Como que nós vamos crescer, irmãos, na graça e no conhecimento? Dedicando tempo para as coisas essenciais. Se o Senhor não nos ensinar a contar os nossos dias, nós vamos desperdiçar os nossos dias, irmãos. E no fim da nossa vida, nós não vamos ter muito o que mostrar para o Senhor. Amém? Verso 3: Tu reduz os homens ao pó e dizes, tornai-os filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, e como a vigília de noite. Tu os amarras na torrente, são como o sono, como a relva que floresce de madrugada vicege e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela sua ira e pelo seu furor conturbados. Você sabia que a ira do Senhor está sobre os nossos dias, irmãos? Veja o verso 9: Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Nós estamos diante da ira de Deus sobre toda a terra. Deus é nosso amigo por causa do nosso Senhor Jesus. Mas Deus está irado, irmãos, com essa terra. Muitas vezes nós pregamos o amor de Deus, a justiça de Deus, a eleição em Cristo Jesus, mas não se esqueça, irmãos, que Deus está irado. Existia um sermão do irmão antigo, chamava-se Pecadores na mão de um Deus irado. E quando esse irmão deu esse sermão, os irmãos que estavam escutando o sermão queriam se enterrar na terra, se esconder, porque ele pregou com tanto poder. E o Senhor ganhou o coração daqueles irmãos, que eles se humilharam diante da presença do Senhor, se arrependeram, porque eles estavam desperdiçando todo o tempo, e toda a sua vida, e toda a sua energia, com coisas passageiras. Se nós não aprendermos a remir o nosso tempo, irmãos, nós estamos vivendo diante da ira de Deus. E eu tenho uma coisa para falar para mim e para você: você pode estar atraindo a ira de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque diante do seu furor nós somos conturbados, é isso que diz a palavra. O Senhor precisa tratar com o meu eu e com o teu eu, para que nós possamos crescer. E quando nós damos tempo para tudo quanto é coisa, e não damos tempo para Deus, nós estamos debaixo do furor de Deus, debaixo da mão governamental de Deus. E uma coisa é você estar perturbado, ou estar diante de uma influência maligna, de um demônio. Isso é fácil. O irmão que tem consciência espiritual vai lá, expulsa o demônio sai. Mas quando você está debaixo da mão governamental de Deus, irmãos, o que nós vamos poder fazer por você? Quando a mão governamental de Deus estiver sobre você, nós só podemos pedir misericórdia, irmãos. E não se esqueça, nós estamos diante de um Deus e Deus está irado. Ou você acha que Deus está contente com esse mundo? Ou você acha que o Senhor está contente com esse evangelho secularizado que está sendo pregado?
um evangelho de interesse próprio, um evangelho que o Deus é o seu ventre, um evangelho que seus ministros pregam a doutrina da prosperidade e não pregam mais Cristo crucificado, porque Cristo, Ele deu todo o tempo dele, irmãos, para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Ele não desperdiçou o tempo dele com nada que era vão. E você quer ver que interessante? Se nós marcarmos qualquer coisa com os irmãos, vamos fazer uma festa na casa da irmã Lene, vai encher de irmãos. Mas se nós marcarmos, vamos orar, não vai nenhum irmão. Vê que interessante, irmão. Vê como o diabo está escravizando o povo de Deus. De uma certa maneira, nós estamos falando para Deus que Deus não é uma boa companhia para nós, que nós não estamos querendo estar diante dele. Nós estamos querendo estar diante de um bolo, de um picolé, de um cinema, de qualquer tipo de coisa, mas menos diante dele. E Deus está irado, irmãos. Porque nós estamos trocando o tempo de Deus por coisas fúteis, e tem sido cada vez mais fútil. Geralmente nós temos a desculpa do trabalho, é que eu estou trabalhando. Amém, irmão? Mas tem cada uma, né, irmão? Tem cada desculpa. Irmão, nós não vamos poder fazer nada por você. A única coisa que nós possamos fazer uns pelos outros é ler a palavra de Deus. E nessa noite o Senhor está nos ensinando que nós precisamos considerar os nossos dias. Moisés, depois que ele começou a contemplar Deus, ele disse: Deus, ensina-me a contar os meus dias. Preciso remir o tempo. Eu preciso começar a fazer alguma coisa, porque a vida cristã não é uma brincadeira. Satanás forjou uma brincadeira. Satanás introduziu doutrinas destruidoras. Como você vai ler em 1 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, 2 Pedro capítulo 2. Você pode tirar tempo e ler como o diabo ele introduziu coisas destruidoras. Pedro diz: como houve entre o povo, também haverá entre nós, irmãos, falsos mestres, que introduzirão doutrinas destruidoras, encobertamente. Hoje os irmãos dão tempo para tantas coisas, mas a palavra de Deus tem sido deixada de lado. Até a reunião dos irmãos. Tinha um irmão do passado também, que ele veio fazer um seminário aqui no ano de 84, e disse que ele ficou assim, tão emocionado com os irmãos cantando, né? Os irmãos do Brasil louvavam tão lindo, era um louvor tão maravilhoso, e ele ficou, nossa. E quando ele pegou a palavra, ele falou para os irmãos: nossa, irmãos, como vocês sabem louvar o Senhor aqui. Primeiro ele deu o açúcar, né? Vocês louvam tão bem o Senhor, os hinos são tão bem, tem tanta palavra os hinos. Depois veio o amargo, e daí então ele disse: espero que da mesma maneira que vocês saibam louvar, vocês conheçam as Escrituras. Porque é difícil, irmão, hoje você encontrar um irmão que realmente conhece as Escrituras, um irmão que tem se dedicado às Escrituras. E quando você encontra um irmão que tem se dedicado às Escrituras, os outros irmãos subjugam ele como um louco. Vê aquele ali, nem trabalhar quer, ele só quer ler a Bíblia. Vê aquele ali, só quer servir a Deus. O que vai ser daquele homem? Aquele homem, irmão, o galardão dele é grande. E como é que vai estar o seu? A vida cristã é uma vida de realidade espiritual. E se nós não conseguimos contemplar os nossos dias, nós não vamos ter realidade. É isso que o salmista está falando aqui. Talvez uma das frases mais lindas de todo o saltério, de todos os salmos. Uma frase tão sábia que diz: ensina-nos, ó Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Porque se nós não aprendermos com o Senhor a contar os nossos dias, nós vamos estar desperdiçando os nossos dias, irmãos. Porque Deus só conta o tempo que nós passamos com Ele. Amém?
Hebreus capítulo 10, verso 25 diz assim: não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Outra coisa muito importante, irmão, é a reunião dos irmãos. Não troque a reunião por nada, irmão. Tente estar nas reuniões dos irmãos. Porque já é difícil você estar numa reunião onde a palavra de Deus é pregada de uma maneira expositiva. E quando você encontra um lugar onde a palavra de Deus é pregada de uma maneira expositiva é que você extrai do texto que o texto está falando, não o que você pensa do texto. Você precisa guardar aquilo como um tesouro, irmão. Porque você pode estar atraindo para cima de você a mão governamental de Deus. E nós somos os indesculpáveis. Eu pergunto para mim e para você, o que tem nos feito não estar nas reuniões? Se você pensar, se eu pensar, causa até vergonha nos nossos corações. Porque nós vamos ter muitas desculpas. E nós teríamos que ser muito cara de pau para dar essas desculpas diante de Deus, porque Deus está aqui, irmão. Talvez você teria coragem de falar, eu não estive na reunião porque fui chupar um picolé lá, acabei me atrasando. Ou, eu tinha um jogo de futebol. Irmão, são cada desculpa, irmão, que o Senhor é muito misericordioso mesmo. A nossa sorte é que o Senhor é o Pai das misericórdias. E por isso que o salmista diz que as misericórdias do Senhor são as razões de não sermos consumidos. E é por isso que nós precisamos agora, irmãos, rever isso. Porque a palavra diz lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, antes crescei na graça, verso 18, e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Você tem um crescimento. Você foi chamado para ser um filho. E esse filho é aquele filho ruiós. Não é um bebê. É um filho maduro. Quando a palavra diz que nós fomos predestinados para sermos filhos, é um filho homem. E se você vê o crescimento espiritual lá em João, ele diz que o jovem ele já venceu o maligno. Já venceu essas coisas que o maligno começa a nos enganar. Você, quando nasce de novo, você é uma criança em Cristo. Mas aí você começa a dispensar seu tempo para Cristo, a dar tempo para Deus, ter um horário em secreto com Deus, reunir com os irmãos, você começa a crescer. Então você se torna um jovem. Irmão, você não vai conseguir se tornar um jovem se você não remir o seu tempo. Por isso, tanto entretenimento. O entretenimento foi uma das maiores armas do diabo para distrair os crentes. Ele criou o entretenimento. E hoje o irmão consegue ficar 1, 2 horas vendo um filme, mas não consegue ficar 1, 2 horas orando. E o diabo pega essas coisas e apresenta diante de Deus, irmãos. Está vendo lá o teu filho Israel? Ele consegue ficar 1 hora na frente da TV, mas ele não consegue ficar 1 hora orando, falando contigo. É isso que o diabo faz, irmãos. Porque o diabo é o nosso acusador. E se nós não conseguirmos remir o nosso tempo, o que vai ser de nós, irmãos? Nós vamos ser conhecidos como os maus servos de Deus. Aquele é servo de Deus, mas ele é um mau servo de Deus. Uma vez eu estava conversando com um irmão mais velho que eu, e eu falei para o irmão, irmão, aquela pessoa lá é um servo de Deus. E o irmão olhou nos meus olhos e disse, ele é um mau servo de Deus. Não se esqueça de botar o mal na frente. Aquela pessoa é um mau servo de Deus. Ela pode ser um servo de Deus, mas é um mau servo de Deus. E que o Senhor nos livre de ser mau servo de Deus.
Aí eu pergunto para mim e para você, como é que nós vamos ganhar a nossa família se nós somos maus servos de Deus? Como é que nós vamos ganhar os nossos filhos se nós temos sido maus servos de Deus? Como é que nós vamos dar testemunho para uma casa se nós somos maus servos de Deus? Porque o Senhor nos deu a receita. Ele diz, quando vocês veem uma cidade, vocês não conseguem ofuscar uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, se vocês derem testemunho da minha luz em vocês, o testemunho de vocês ninguém pode apagar. Se nós verdadeiramente conseguir entender o que Deus tem para nós, conseguir entender o que nós estamos fazendo, e compreender, e pedir para o Senhor nessa noite, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu possa alcançar um coração sábio. O coração sábio, sabe qual é o coração? É aquele que se inclina para as boas escolhas. Nós estamos diante de várias escolhas. Você sempre tem a escolha. E o coração sábio é aquele que se inclina para a boa escolha. E qual é a boa escolha? A boa escolha é Cristo. Ele é a luz do mundo. Ele é o sal da terra. Amém? Quando lemos lá em Efésios capítulo 4, vamos ler lá, irmãos? Capítulo 5, perdão. Verso 13 diz assim: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará, ou Cristo te esclarecerá. Você quer ser esclarecido, irmão? Você precisa ler as Escrituras. Veja bem agora, verso 16: remindo o tempo, porque os dias são maus. Veja, lembra o que o salmista diz? Que todos os nossos dias nós passamos na ira do Senhor. Por isso que Paulo está dizendo aqui, remindo o tempo, porque os dias são maus. Veja, por essa razão não vos torneis insensatos, mas procureis compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Pai, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Veja o verso 18: e não vos embriagueis com um vinho em que há dissolução. Essa embriaguez com um vinho, irmãos, a gente pode conotar aqui como tudo aquilo que no mundo nos suga e nos tira a sensatez. Porque quando nós perdemos a sensatez, nós ficamos sensuais. Se você lá lê em Judas capítulo 1, verso 19, diz assim: são estes o que promovem divisões, são sensuais e não têm o Espírito. A palavra sensual, geralmente, nós colocamos de uma maneira sexual, né? Aquele ali, ele é sensual. Mas a palavra sensual, ela quer dizer aquele que perdeu o senso crítico. Às vezes você perde o senso, por exemplo, jogando jogos online, ou jogando videogame, ou assistindo filme. Você fica sem senso, aquilo tomou conta de você. Você não consegue se controlar mais. Isso é um mau testemunho para você. Você não está remindo o tempo. Você pode estar atraindo a mão governamental para a sua vida. E o que a igreja pode fazer é só pedir a misericórdia de Deus.
porque nós estamos lendo a palavra de Deus. Por isso que a palavra diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quantas vezes o Senhor tem falado contigo, irmão? Quantas vezes o Senhor tem falado contigo, irmã? E muitas vezes as misericórdias de Deus têm se renovado pelas nossas vidas. Mas se você estuda as Escrituras, você vê que o pecado ele tem uma medida. E muitos irmãos perdem o direito de viver porque a medida do pecado transbordou. É assunto, né, irmãos? Nós deveríamos nos reunir para falar 2, 3, 4 horas, um irmão sair, o outro pegar, e falar entre nós cantos, hinos, salmos, e parar o nosso tempo para louvar o Senhor, para crescer na palavra, porque os tempos são tão maus, irmãos, que se um irmão fala 1 hora, os irmãos já estão tudo de cara feia, tudo dormindo. Isso para nós é uma vergonha, porque nós precisamos remir o tempo, sabe, irmãos? Quando estarmos juntos, deixar de falar bobagem e começar a falar da palavra, começar a conversar a palavra. O que o irmão não entendeu? Nós ficamos tão contentes quando o irmão está lendo a Bíblia e chega para nós: irmão, eu tenho uma dúvida. A gente fica até assim, né? Poxa, que interessante. Quando o irmão tem uma dúvida. Porque esse é o papel da igreja. Nós precisamos nos sujeitar em amor uns aos outros. Precisamos crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Eu não estou falando aqui, irmãos, que você não pode ter uma diversão em família, que você não pode fazer algumas coisas. Eu estou falando aqui que tudo aquilo que nós fizemos, se tira o tempo de qualidade do Senhor, isso está tirando o nosso senso crítico e nos torna sensuais. E vai além, porque a palavra diz que todo aquele que promove a divisão, ele é sensual, ele já perdeu o senso. Ele não tem ideia do que é a igreja. Porque se você fala mal de um irmão para o outro, você não tem ideia do que é a igreja. Você não daria uma martelada no seu próprio pé. Você não morderia o seu próprio braço. Se você tem a ideia do que é a igreja, que é o corpo de Cristo, que é um organismo vivo, que nós fazemos parte uns dos outros, que se um irmão não está crescendo, ele pode ser uma perna adormecida, que nós todos tenhamos que estar arrastando até que ele vá, permita que o sangue encha ele até que ele possa acordar desse sono. Por isso que Paulo diz, irmãos, desperta tu que dormes, porque muitos estão dormindo na fé, ou estão pensando que a vida cristã é uma brincadeira. Muitos são como papagaios. Você vê o irmão faz 20 anos que você não vê o irmão, você vê o irmão de novo, ele repete aquele mesmo versículo: paz, irmão, tudo bem, como é que está? Ô irmão, crê no Senhor Jesus, será salvo tudo da tua casa. Amém, irmão? Tudo bem, irmão? Amém. Irmão, tem sempre aqueles, mas não tem nada de novo, sabe? Não tem nada das Escrituras. Não fala: irmão, estou estudando o livro de João, tem uns assuntos interessantes que eu precisava conversar sobre esse livro. Que interessante, irmãos, nós nos envolvermos com a palavra de Deus. Como nós temos nos envolvido com coisas. O diabo deixou tantas coisas para envolver o povo de Deus, para entreter o povo de Deus, para que ele não vá para as Escrituras. Esses dias eu estava no celular do Digo, vi um vídeo, tinha um desses profetas de hoje, né? O senhor está falando comigo que ele está quebrando os cadeados, que as correntes estão... Ele entrou mais um aqui agora, ele falou que... você... Irmãos, eles falam tanta coisa, mas não falam a palavra, irmão. Eles conseguem ficar 1 hora falando, sem falar das Escrituras, sem falar de Cristo crucificado. Por isso que Paulo foi tão perseguido. Por isso que quando ele chega a Timóteo, ele diz: olha, Timóteo, todos da Ásia me abandonaram. Porque não são todos que vão querer um evangelho de Cristo e esse crucificado. Que para os gentios é loucura,
mas para nós é o poder de Deus. E o Senhor que nos dê graça de nós pregarmos a palavra de Deus. Por isso nós temos que nos manter em oração, irmãos. Nós precisamos orar juntos. Nós precisamos nos reunir mais. Nós temos 2 reuniões comuns da igreja. E é tão difícil os irmãos estar nessa reunião. Se eu perguntasse para mim e para você, onde você está sexta? E é difícil, irmãos, porque as desculpas hoje a gente não consegue mais aceitar. A gente tem que pedir muita graça do Senhor. Muitos irmãos dizem, eu moro muito longe. Aí você se lembra dos irmãos do passado que caminhavam um dia inteiro a pé, para chegar no local de reunião com o pé inchado, para ficar 1 hora reunindo, depois voltava a noite toda para casa. Esses eram os irmãos. E hoje o irmão mora um pouquinho longe, já não tem condições de reunir. Por isso, irmãos, o Senhor precisa nos ensinar a contar os nossos dias. Senão nós não vamos alcançar um coração sábio. Amém? No Salmo 84 você vai ver como é importante a reunião da igreja. Porque o povo hebreu, cada ano ele teria que voltar para Jerusalém pelo menos 3 vezes. E muitos do povo de Israel já tinham se esfriado naquilo ali. E quando você vê o Cântico dos Degraus, do Salmo 120 ao Salmo 134, você vai ver que quando os verdadeiros irmãos estavam voltando para Jerusalém, eles iam tão alegres e tão felizes. Eles eram um povo felizes, porque o motivo deles é que eles iam estar reunidos novamente com os irmãos em Jerusalém. E eles se esforçavam para aquilo. E veja, você chega no Salmo 133, o próprio Senhor diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso que desce, porque é ali que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, irmão. Quando nós estamos reunidos, não falando bobagem, irmão, porque muitos, como Paulo diz, têm se reunido para pior. Mas quando nós nos reunimos para estudar a palavra de Deus, para ser exortados pela palavra de Deus, para ser edificados pela palavra de Deus, para sermos pastoreados pela palavra de Deus. Amém? E você encontra esse salmo aqui, e o salmo diz assim, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Veja, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, Senhor. O meu coração e a minha carne exulta pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho, para si onde acolha seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. Veja, irmão, a alegria de um irmão que tem remido o seu tempo, que tem verdadeiramente contado os seus dias, quando ele vai reunir. Se eu perguntasse para mim e para você, hoje, né? Como você veio para a reunião hoje? Feliz? Ou você só veio por desencargo de consciência? Porque hoje está assim, né, irmão? E não se entristeça sozinho, eu me entristeço primeiro que você, porque muitas vezes eu venho triste. Não estou pregando para você, eu estou falando a palavra de Deus. Quantas vezes a gente vem triste para a reunião? Ou tem que vencer a carne, né? A gente queria estar vendo o resto do futebol, mas bem na hora da reunião, não vai dar para eu ver o final do jogo. Nossa, irmãos, e isso, o diabo é perito para pregar essas coisas e apresentar perante Deus. Ele chega diante de Deus e diz, olha lá, irmã Lene,
trocando o tempo contigo, com isso, com aquilo. Olha lá o irmão Israel, trocando as coisas santas pelas coisas profanas. Como é difícil, irmãos. Que o Senhor nos dê graça e ajuda para prosseguir, porque se não for pela vontade dEle, pela misericórdia dEle, nós estamos numa situação difícil. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmão. De todos nós, de toda a igreja. Não é só a igreja em Joinville. Não é só a igreja no Brasil. Nós vivemos debaixo da ira de Deus. E os tempos são maus. O tempo é ruim, irmão. O tempo está terrível. Nós temos que trabalhar demais. Nós temos que fazer os deveres demais. Satanás, de uma certa maneira, envolveu todo o nosso tempo e nos deixou sem tempo. Por quê? Porque nós não estamos sabendo contar os nossos dias. Por isso que o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Amém? Vamos abrir de novo lá, Salmo 90, verso 1. Veja, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem. Veja, irmão, toda a nossa vida aos olhos do Senhor, se nós não estarmos na presença dEle, são como o quê? Nada. 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, e à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor somos conturbados. Diante de Ti pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados. Ou seja, tudo isso que nós estamos fazendo, irmãos, estão patente diante de Deus. Deus está vendo. É isso que o salmista diz. Todo esse tempo desperdiçado, tudo isso que nós estamos fazendo com a nossa vida, nós estamos fazendo isso diante de Deus. E veja, verso 9. Pois todos os nossos dias se passam na sua ira. E o que acontece? Isso atrai a ira de Deus. Acabam-se os nossos dias como um breve pensamento. E o salmista vai dizer assim: olha, irmãos, veja o que é a vida do homem. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor, 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Veja, irmão, tudo passa rapidamente e nós voamos. Você já esteve diante de uma pessoa que está morrendo? Eu tive a infelicidade de estar perto do meu pai quando ele morreu. Uma das coisas que meu pai falou foi: meu filho, parece que foi ontem que o pai nasceu. O pai foi uma criança de colo, foi um menino, foi adolescente, foi jovem, me tornei homem, e toda a minha vida, meu filho, foi um piscar de olhos. Foi como se eu tivesse abrido os olhos lá e estarei fechando aqui. Foi isso que ele quis dizer. E é isso que o salmista está falando aqui. Pois tudo passa rapidamente e nós voamos. Aí veja como você precisa. Veja o que o salmista diz: quem conhece o poder da tua ira? Se nós conhecêssemos o poder da ira de Deus, nós ia mudar essa situação, irmão. Quem conhece o poder da tua ira?
e a tua cólera, segundo o temor que lhe é devido. Nós precisamos temer a Deus, irmãos. É um princípio de fé, porque muitas vezes nós andamos desordenadamente porque nós não temos temor de Deus. Às vezes nós tememos o diabo e não tememos a Deus. Isso é a loucura do homem. Oh, o diabo, ai, o diabo. Não, irmão, tema a Deus, que Ele pode destruir essa tua carne e colocar a tua alma no inferno. Foi isso que Jesus falou. Temei aquele que pode destruir a carne e colocar a tua alma no inferno. Só quem pode fazer isso é Deus. O diabo não faz isso. Nós precisamos ter temor de Deus. Quem conhece o poder da tua ira? Quem? E a tua cólera, segundo o temor que lhe é devido. Veja. Aí ele vem e nos esclarece. Senhor, ele é uma oração, né? É uma oração da igreja, irmãos. Veja, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que possamos alcançar um coração sábio. É isso que nós precisamos orar. É isso que nós precisamos ter de atitude, irmãos. Tema a Deus. Se existe alguém que merece todo o temor seu, é Deus e a sua palavra. Trema quando a palavra de Deus está sendo pregada, irmão. Quando um homem de Deus fala a palavra de Deus, tenha temor de Deus, porque você pode atrair a mão governamental de Deus. E a palavra diz lá em Coríntios, capítulo 11, que muitos, por não discernir o corpo de Deus, não há poucos entre vós, fracos, doentes, e não poucos que dormem. Se você não compreende o que você está fazendo, você fica fraco, irmão. Você não consegue discernir a reunião. Aí você fica doente. E muitos irmãos têm perdido o direito de viver por não ter temor de Deus. E você sabe qual é o princípio da sabedoria? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você pudesse escolher, eu quero ter temor só de alguém, tema a Deus. Porque você temendo a Deus, você vai amar os irmãos, você vai respeitar os irmãos, você vai guardar o seu tempo, você vai remir o tempo, porque nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. Veja em 2 Timóteo, Paulo diz a Timóteo, rogo-te, pelas misericórdias de Deus, prega a palavra, porque virá um tempo que não vai dar mais, que com coceira nos ouvidos não darão mais valor à sã doutrina. Prega a palavra a tempo. Quando você pensa que é tempo, prega a palavra. Quando você pensa que não é, prega também. Por isso que Paulo diz, prega a palavra a tempo e fora do tempo, porque virá um tempo que não ouvirão mais a sã doutrina. E nós chegamos nesse tempo, irmãos. É difícil você chegar diante de um irmão que fala a palavra como ela é. Existem vários irmãos que são fiéis à palavra, irmãos. Nós precisamos prestar atenção e dar ouvidos àqueles que falam a palavra. Não asneira, não doutrinas de demônios, não coisas que não estão na palavra. Nós precisamos ser defensores da palavra. Amém? Qual é a palavra hoje então, irmãos? Ensina-nos a contar os nossos dias. Por quê? Para que alcancemos um coração sábio. Veja, quem conhece o poder da tua ira e da tua cólera, segundo o temor que lhe é devido, então agora ensina-nos a contar os nossos dias. Procure temer ao Senhor. Conheça a grandiosidade do Senhor. Conheça como você tem uma vida frágil, que é como um vento que hoje está aqui, amanhã está lá.
Veja que o que você luta, às vezes, a vida inteira para ter, é um piscar de olhos, irmão. E, na verdade, você não tem nada. E quando você está indo para a terra, porque foi o salmista que disse, ele transformou o homem em pó. A carne virou pó. Nada você vai levar. E quando eu e você estivermos fechando os nossos olhos, nós podemos estar com alegria no coração, porque nós temos um depósito diante de Deus. Olha, eu fui um servo de Deus. Como Paulo falou, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Por isso, irmãos, nós vemos tantos irmãos quando ficam doentes ou com alguma coisinha, ficam desesperados. Já entram numa depressão, porque eles têm muito medo da morte. Porque eles não remiram o dia. Porque geralmente o seu dia foi desperdiçado, todo o seu tempo foi desperdiçado. Mas um irmão que tem confiança diante do Senhor fala igual Paulo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Foi isso que Paulo falou. Paulo não tinha medo da morte. Ele fala para Timóteo assim: Timóteo, traga a minha capa e os meus pergaminhos. Ele, sendo um homem rico que era, no final da vida, o que ele tinha? Uma capa e alguns livros. Porque ele deu tudo o que ele tinha, veja, irmão, pela pregação do Evangelho. Ele colocou toda a sua força, toda a sua vida, todos os seus bens na pregação do Evangelho. Ele não foi como esses pregadores modernos que subtraem o Evangelho, mas ele colocou tudo o que ele tinha no Evangelho. Todo o seu tempo, toda a sua vida. Depois que o Senhor apareceu para ele, a vida dele mudou. Ele se tornou um outro homem, um outro Paulo. Ele era Saulo e agora ele era Paulo. Amém? Que nós possamos ter essa atitude, esse despertar de Deus nas nossas vidas, para que possamos remir o tempo que se chama hoje, irmãos. Vamos nos colocar de pé.